Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre resumo. Objetivos: desenvolver a técnica de leitura de resumos, selecionando as principais informações de um texto, sintetizando informações sem modificá-las. Compreender como fazer paráfrases, elaborar um resumo seguindo uma proposta. O mapa mental, você já conhece, né? É uma ferramenta que ajuda a quê? A estudar e memorizar um conteúdo? Será mesmo? E mais, qual é a diferença entre mapa mental e resumo? Você sabe? Sabia que fazer mapas mentais pode ser bastante eficaz não só com complemento aos estudos, mas também apoiar a produção de um resumo? Será que você consegue ver isso? Consegue produzir um mapa mental, um resumo? Vamos conhecer agora uma técnica, né? A partir do nosso estudo sobre resumo. Então, no conceito, o resumo serve para difundir informações contidas onde? Em livros, artigos, monografias e outros gêneros textuais. Auxiliando, então, muitas vezes o estudante em seus estudos teóricos. Aquele resumo de biologia, de geografia, de física que você tanto precisa, você pode utilizar aqui, ó, uma técnica, os resumos literários, né? Tudo que você precisar. E qual a diferença, então, de resumo e paráfrase? A paráfrase começa como? Com uma boa leitura. Então, ler, decodificar, reler. E ao ler é importante compreender o quê? As ideias envolvidas no texto. Antes de começar uma paráfrase, é preciso que você faça o quê? Leia, leia, leia. Leia quantas vezes forem necessárias para que você entenda os pontos principais, compreenda bem as palavras. Se tiver dificuldade no vocabulário, consulte o dicionário, pesquise, retome a leitura de posse do significado para entender o contexto como um todo. A primeira leitura, então, sintetizando, é qual, prof? É a de reconhecimento geral. E a partir da segunda leitura, o que você vai fazer? Selecionar as partes do texto que você julgar interessantes. Sintetizando. Resumir um texto significa apontar as ideias principais, utilizando outras palavras, as suas próprias palavras. Porém, elas têm que ter o quê? O mesmo sentido, tornando o texto como era assim, ficou mais reduzido. Então, ó, na paráfrase, você usa as suas próprias palavras. Então, a paráfrase é de autoria, combinado? E o que mais? Qual é o tipo de linguagem que eu vou usar? Eu vou usar a linguagem formal, a norma padrão. Vamos conhecer um itinerário facilitador da produção desse tipo de texto, ou seja, um resumo. Vem comigo. Item 1. Leia e releia o texto, conforme já indiquei. 2. Identifique o contexto de produção. 3. Verifique, então, se há palavras, expressões que você não entendeu. Anote no caderno, procure o significado, faça a releitura cuidadosa desses trechos que suscitaram dúvidas. Item 4. Busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Como assim? Se eu digo, ontem choveu muito, qual é o conceito principal? Choveu. E o que eu acho importante colocar? Muito. Então, ontem em Curitiba choveu muito. Eu poderia resumir em 2 palavras-chave. Choveu muito. Já exemplificando para você. No 5, organize as ideias principais em tópicos. Então, chuva, intensa, posso pôr em tópicos assim. Escreva o texto com suas próprias palavras. Repare que eu fiz uma brincadeira. Quando eu disse ontem choveu muito, eu já coloquei, ó, chuva intensa. Já estou transformando nas minhas próprias palavras. Vamos conhecer o texto publicado na educaçãoestadão.com.
exatamente sobre profissões do futuro. O texto foi adaptado para a nossa aula e o acesso foi em 29 de setembro de 2015. Olha o título, Profissões do Futuro, especialista em simplicidade. Uma afirmação atribuída a Albert Einstein diz que tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples que isso. Olha que informação, hein? Vou até repetir. Abre aspas. De quem? De Albert Einstein. Tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples que isso. Profundo. Seguimos com a leitura. Se uma medida de simplificação é a qualidade, simplificar de modo eficiente não é um movimento ordinário. E quem orienta a própria carreira para descomplicar processos e relações de trabalho tem de saber que nessa área de atuação, mergulhos rasos não funcionam. Atividade 1 agora, preparadíssimo aí? Vamos lá. Releia atentamente o texto e destaque as informações principais, presentes então nesta introdução aqui. Você vai reler e vai identificar as informações principais. O que você tem que lembrar? Não faça cópias literárias, né, do texto, não exponha opiniões e comentários pessoais. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade 1. Olha como ficou o texto. Se uma medida de simplificação é a qualidade, simplificar de modo eficiente não é um movimento ordinário. E quem orienta a própria carreira para descomplicar processos e relações de trabalho tem de saber que nessa área de atuação, mergulhos rasos não funcionam. Comparativamente, eu fiquei com 2, 4, 5 linhas. E o texto original, olha como é. O que eu pensei daqui? A frase que está entre aspas, né? A questão da orientação da carreira e o final aqui, ó. Saber que nessa área de atuação, mergulhos rasos não funcionam. Então, eu coloquei isso com minhas próprias palavras, resumindo o que está posto lá. Continuamos a leitura? Vamos lá? Em uma lista de carreiras novas e emergentes que estariam em alta no mercado de 2020, surgiu um profissional identificado como especialista em simplificar e melhorar a eficiência da tecnologia na corporação. Há menos de 5 anos de 2020, o especialista em simplicidade é uma figura importante, ainda que não tenha esse nome, nas fábricas e nos escritórios. A demanda é real, porque a angústia contemporânea
tem reflexos individuais e corporativos. Queremos ser mais simples e eficientes para ter tempo, viver melhor e não perder o emprego ou o trabalho. Em seu último relatório anual de tendências em capital humano, a consultoria Deloitte entrevistou 3.300 CEOs e gestores de RH, recursos humanos, em 106 países. Eles disseram que diminuir a tensão e a complexidade no ambiente de trabalho, bem como simplificar os processos, é um enorme desafio. 66% acham que os funcionários estão sobrecarregados. 74% pensam que a complexidade é um problema significativo. É o começo de um movimento de longo prazo para ajudar as pessoas a se concentrar no que importa e aliviar o estresse. Estamos entrando em uma era de fazer menos e melhor, em vez de fazer mais e melhor com menos. Tecnologia, globalização e compliance, diretrizes anticorrupção, adicionam complexidade. Se não forem direcionados corretamente, o clima, o envolvimento, a qualidade, a inovação e o relacionamento com os clientes podem ficar comprometidos. A oportunidade está em endereçar corretamente essas questões, conclui o estudo. Vamos a um roteiro? Você gosta de roteiros? Eu também gosto, facilita o trabalho, né? E eu preparei com muito carinho este roteiro do como fazer. Vamos nos ater a cada detalhe? Vem comigo então. Olho na tela. Primeiro, faça a leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Ok? Beleza. Segundo, leia o texto por parágrafos. Então, olha só, eu tenho um texto aqui e eu vou lendo como? Em parágrafos, facilita para mim. A cada trecho, vou fazendo o resuminho. Combinado? Terceiro, logo após, o que você vai fazer? Você vai resumir os parágrafos. Então, baseando-se em quê? Na técnica de palavras-chave. A cada parágrafo, eu grifo palavras-chave. Aí, a partir do que você tem as palavras-chave, o que você vai fazer? Vai reler o seu texto e, à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Com isso, estamos agora na superatividade 2. Preparados? Preparadíssimos! Olha só, leia o texto por parágrafo, sublinhando as palavras-chave para serem a base do bom resumo. Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Você reparou que eu deixei as telas, ó, de todos os textos para você ficar olhando e relendo? Então, ó, a primeira tela com o título Profissões do Futuro, especialista em simplicidade. E aí, dentro da técnica de resumir parágrafo a parágrafo, ó, a afirmação do Albert Einstein, né? Eu já tinha até feito aqui, ó, no exercício 1. Então, já tinha esse pronto. A partir disso, eu fui fazendo da lista, fui fazendo a outra tela até chegar ao fim do texto. Com isso, o que eu fiz? Eu separei o texto todo em palavras-chave ou tópicos e posso manter com vírgulas. Fica a critério de cada um uma resposta pessoal. A atividade 3. Agora chegamos ao ponto máximo, a produção do nosso resumo. E para isso nós vamos nos orientar para fazer. Então, você escreve resumos de artigos para quem? Para um blog. E como vai chamar este blog? Profissões. Qual o objetivo desse blog? Pense um pouquinho. Exatamente, contribuir para uma escolha profissional. Então, considerando que você quer repassar as principais informações do artigo acima, elabore o seu resumo. Como você vai fazer para fazer isto? Pensou? Seguindo o nosso roteirinho. Exatamente. Como você já tinha feito, né, a técnica de leitura dos parágrafos, baseado em palavras-chave e destacando, ficou fácil. Agora você faz a releitura, vai verificando se as ideias estão claras e concisas, sequenciais, coerentes, montando então a tua questão aqui do resumo. Combinado? Faz aí que eu já volto.
Conseguiu dar conta do resumo? Foi fácil, né? Olha só, eu fiz um resumo para te ajudar e quero que você observe parágrafo a parágrafo. Claro que a gente sabe que como o resumo é uma paráfrase, com as tuas próprias palavras não ficará igual ao meu, mas norteie-se pelo meu exemplo. Se uma medida de simplificação é a qualidade, simplificar de modo eficiente não é um movimento ordinário. E quem orienta a própria carreira para descomplicar processos e relações de trabalho tem de saber que nessa área de atuação, mergulhos rasos não funcionam. Então, até aqui, o que eu fiz? Foi o resuminho da primeira parte do texto. Tá lembrado aqui, ó? Até mergulhos rasos aqui, ó. Tudo isso eu coloquei ali. Ótimo? Tá. Seguindo então com o nosso gabaritinho, eu fui para a segunda parte do texto, que começou em uma lista de mercado de 2020, surgiu um profissional identificado como especialista em simplificar e melhorar a eficiência de tecnologia na comparação. Aí fui para, há menos de 5 anos de 2020, o especialista em simplicidade é uma figura importante, ainda que não tenha esse nome nas fábricas e nos escritórios. Eles disseram que diminuir a tensão e a complexidade no ambiente de trabalho, bem como simplificar os processos, é um enorme desafio. E finalizei, olha só, colocando aqui, ó, o que está posto no último. O que está posto no último aqui, ó? É um começo de um movimento de um longo prazo para ajudar as pessoas a quê? A se concentrar no que importa e aliviar o estresse. Isso é uma informação importante? É. E aí ele ainda diz, estamos entrando em uma era de fazer menos e melhor. Isso é um conceito importante? Muito. Então, ó, tecnologia, globalização e compliance. O que é a compliance? Diretrizes anticorrupção. Adicionaram complexidade. Então, se não forem direcionados corretamente, o que vai acontecer? O clima, o envolvimento, a qualidade, a inovação e o relacionamento com os clientes podem ficar comprometidos. A oportunidade está em endereçar corretamente essas questões. Então, a partir da fala da pessoa, eu pude fazer aqui o meu final. Ó. Estamos entrando em uma era de fazer menos e melhor, em vez de fazer mais e melhor com menos. Por que eu coloquei entre aspas? Fazer mais e com menos, porque é uma citação da fala de alguém do texto. Eu coloquei aspas simples, por isso só um risquinho, e as aspas maiores colocando o total. Combinado? Então veja, nosso resuminho ficou todo pronto, e agora o que você tem ainda que pensar? Que você quer repassar essas informações, né? Para quem? Para um blog. Então, você vai escrever este resumo para um blog chamado Profissões. Esse é o teu foco, o teu contexto. Combinado? O que aprendemos hoje? Características de um resumo, selecionar informações principais para resumi-las, como fazer, então, as paráfrases e realizamos a produção de um resumo para um blog. Neste vídeo, falamos sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.